11º Feirão da Assinor, dos dias 30 a 31 de julho, 1º e 2º de agosto. Serão mais de 30 empresas participantes com ofertas e novidades em moda, calçados, cosméticos, eletrônicos, semijoias, utilidades e perfumaria. Além disso, você e sua família vão aproveitar praça de alimentação, área de lazer, shows ao vivo, apresentações de dança e atrações todos os dias. Não fique de fora! Venha prestigiar o comércio de Nova Resende e viver essa grande festa. Esperamos por você no 11º Feirão da Assinor. PAF, Plano de Assistência Familiar. Venha fazer o seu na Organização Funerária Nova Resende ou solicite a visita de um de nossos representantes pelo 3562-2629 e conheça as vantagens que o PAF oferece. Não deixe para depois o que pode fazer hoje. PAF, um verdadeiro plano de assistência familiar. Você quer variedade, também quer economia, melhor preço da cidade. Venha para o supermercado do Nania. Aqui é barato todo dia. Suas compras com entrega rápida e no conforto da sua casa. Supermercado do Nania, com completo açougue, padaria, presentes, material escolar, tudo para seu lar. Localizado na Rua João Silva, com telefone WhatsApp 99987-6756. Barato de verdade é aqui. Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar. FM, a melhor programação do seu rádio. Muito bem, de volta aqui pela Rádio Onda Minas FM nessa quinta-feira, dia 23 de julho. Esse é o programa Estação Musical com Vanderlei no seu rádio. E a partir de agora nós estamos ao vivo também pelas redes sociais aqui da Rádio Onda Minas, Facebook, também no YouTube, onde você pode participar. Você que está aí na sua casa, no seu carro, seja muito bem-vindo. A partir de agora nós começamos então a falar de saúde toda quinta-feira aqui na Onda Minas FM. Já está aqui também nos estúdios da Rádio Onda Minas o nosso participante, né, de toda quinta-feira, Dr. Sebastião Versiani. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre uma alegria ter a sua presença aqui na Rádio Onda Minas. Muito boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre hábitos ruins que detonam a nossa saúde, né? E geralmente são hábitos que provocam inflamação crônica, silenciosa, que se transformam em doenças degenerativas, né? Que ao longo do tempo. Então aí todas essas doenças crônicas, diabetes, pressão alta, coronariopatia, AVC, né? Essas doenças de artrite, artrose, que todo mundo fala que é as doenças dos velhos, né? Uhum. Então, é aí que está o saldo, a conta que temos que pagar por invadir o estilo de vida. E a gente pega e agride com hábitos ruins, achando que está tudo maravilhoso, mas não está não. Então nós vamos falar desses hábitos hoje ruins que atrapalham a saúde da gente. Muito bem, então você que está aí na sintonia, na companhia aqui da Onda Minas, pode participar, mandar a sua mensagem, tirar a sua dúvida aqui nesse momento que a gente para falar um pouquinho, né, da nossa saúde, do nosso dia a dia e trazer bastante informação e mais qualidade de vida. Para a gente iniciar então e começar aqui, a gente começa com música ao vivo
o doutor preparou aqui, né, uma canção, um clássico aí, né, o Brasileirinho, que a gente começa aqui o nosso quadro, né, doutor? Sim, é um chorinho bem difícil de executar e por isso exige muita concentração. Mas vai sair bem, viu? Vocês vão gostar. Tá aí ao vivo na Onda Minas FM, Dr. Sebastião Versiani, começando aí, né, trazendo então esse instrumental aí, né, que reflete um pouco aí, né, o nosso país, nosso Brasil, né, e sempre música boa e ao vivo aqui na rádio Onda Minas FM. Doutor, então pra gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, né, trazendo informações sobre saúde, né, vamos falar um pouquinho aí sobre os nossos hábitos, né. Sim. Eu acho que cada um tem os seus hábitos aí e começar então a falar quais são os principais hábitos aí que pode, assim, tá dificultando a nossa saúde. Sim, é verdade que a gente, com o hábito, a gente acostuma, né? Acostuma e acha que aquilo não é nada. Mas a doença crônica silenciosa é crônica porque dura meses, anos, às vezes décadas, e vai detonando aos pouquinhos. A pessoa não percebe que a saúde está sendo deteriorada, que as células estão sofrendo, né, em determinados sistemas, determinados órgãos, e ao longo do tempo vai minando a saúde, envelhecendo mais rápido, adquirindo doenças crônicas e sofrendo porque não quer abrir a mão de um hábito. E todo hábito que a gente adquire não é de uma vez, é aos poucos. Ele vai instalando, o cérebro vai registrando e depois acostuma. Então, para sair disso, tem que ser aos poucos também, mudando os hábitos para hábitos bons,
para poder as células se recuperarem e o organismo funcionar a contento, né, trazendo saúde e felicidade, porque também não existe felicidade sem saúde, né? É muito difícil. Nunca ouvi falar alguém doente falar que é feliz. Então é muito difícil realmente. E muitas pessoas sofrem e acham que é normal, né? Que é da idade, mas não é não. Viu? Vamos cuidar da saúde. O primeiro hábito, que na verdade são 8 que eu selecionei, o primeiro é a falta de sono, que a gente já falou aqui várias vezes, que o horário ideal para dormir é 10 horas, e pelo menos de 10 às 2 para fazer o organismo fazer com a produção da melatonina, fazer ali a limpeza, reparar toda a energia gasta durante o dia, e daí para frente é só o descanso mesmo, que é 8 horas por noite, dormir bem, né? As pessoas têm insônia, têm sono fragmentado, acordando a noite inteira, né? Tem muitos pesadelos, muitos problemas que só resolve com a mudança do hábito, acostumando a dormir na hora certa. Se você costuma dormir meia-noite ou mais, então vai reduzindo aos poucos, cada noite 15 minutos, uma semana acostuma dormir meia hora antes do costume, porque como eu falei, não pode mudar o hábito de uma vez, não vai querer dormir 10 horas se você está acostumado a dormir 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Então tem que ser aos poucos, vai diminuindo até chegar no horário ideal, que é 10 horas. Então a pessoa que dorme 10 horas ou antes, a hora que chega aquele horário, o cérebro já vai registrando, daquele sono, né? Às vezes você não aguenta nem assistir um jogo de futebol, porque naquela hora do jogo ali, 9h30 da noite, já está aquele sono, já está pesado, assim, você assiste um pouquinho e fala, não, eu vou dormir, que é melhor. Então o sono é o primeiro hábito ruim que nós temos quando não é feito da maneira correta, como eu falei. O segundo é a nutrição deficiente. Então, todo mundo se pergunta, você alimenta bem? Nossa, alimento muito bem, tudo. Mas você vai ver, a pessoa está alimentando com comidas ruins, feitas no óleo vegetal, aquelas garrafa plástica, né? Que não tem nada de bom naqueles óleos, óleo de soja e outros mais, que não é o ideal, né? É melhor que seja um óleo de qualidade, ou pelo menos a gordura de porco, né? A banha de porco também é muito bem-vinda, mas o que acontece normalmente é isso, muitos carboidratos, muito açúcar, muito açucarado, muito laticínio, né? Que o leite tem que ser também consumido com cautela, não com exageros, né? Então são costumes que mantêm hábitos ruins que vai prejudicar a saúde, porque a lactose hoje é uma das coisas que não são bem vistas, uma das coisas que não são bem vistas, né, em se tratando de saúde. Embora tenha proteína, tenha qualidades e deve ser consumido, mas não em exagero. O próprio alimento ruim, né, pessoa que consome muito macarrão, muita massa, muita fritura, essas coisas não são bem, o organismo não filtra muito bem, vai ter dificuldade. Isso ao longo do tempo, isso não faz mal assim imediato, mas ao longo do tempo vai prejudicando e vai trazendo dificuldade para o organismo. O terceiro hábito ruim que nós temos é o estresse crônico, né? Então as pessoas não querem parar para sentir a sua própria natureza, né? Aquela hora que você está sozinho, você analisa, reflete, como é que está a minha vida e tal, o que é que eu preciso cuidar, né? Então vive no estresse, na correria, e aí quando chega a noite, né? Dorme, no outro dia levanta cedo, quando vê está na hora de deitar de novo e nem viu o tempo passar. Quando a pessoa não vê nem o tempo passar, é porque ela não está prestando atenção em si própria,
né? Porque a natureza pede para que a gente tenha um tempo para a gente se analisar, né? Você tem que ver essa parte aí, de ver como é que está a sua vida, né? Analisar onde é que você pode melhorar e tudo, em termos de saúde. Porque sem saúde não existe jeito de você realizar as suas tarefas a contento. O quarto hábito ruim que está muito comum é o sedentarismo. Então hoje nós somos convidados ao sofá, assistir belos programas, e isso aí é terrível, né? Então a pessoa deve procurar levantar, né? Senta, levanta, é um exercício excelente para fortalecer a musculatura do quadril e das pernas, que o envelhecimento começa pela fraqueza muscular, pela perda muscular, e é atribuída à falta de equilíbrio, mas muitas vezes nem é falta de equilíbrio, é falta de força no músculo mesmo das pernas. Então a pessoa não deve ficar sentada, porque quando fica sentada muito tempo, aquela musculatura vai atrofiando. Tudo que não é usado vai atrofiando ao longo do tempo. Então a pessoa deve, mesmo que estiver assistindo o programa, arrumar uma desculpazinha para levantar, para andar um pouco. E essa prática de senta-levanta, né? Senta-levanta, para poder estar forçando, né? Tem pessoas que têm dificuldade até de levantar do sofá, tem que apoiar as mãos, porque não está aguentando na cadeira, tem que apoiar em alguma coisa para levantar, né? E isso não é bom. A pessoa tem que levantar, tem que ser autônoma a vida toda, não precisa ficar velho, esperar ficar velho para acontecer isso, porque se você se cuidar, com qualquer idade, até 100 anos ou mais, você vai ter autonomia para levantar e sentar. É só não ficar parado, né? Acostumar a ficar parado, o cérebro registra isso e a musculatura vai toda atrofiando, né? O quinto hábito seria o quinto e o sexto, praticamente a mesma coisa, que é o álcool e o tabagismo, né? Como também qualquer vício, né? A pessoa vai cortar o vício aos poucos, né? E vai mudando aos poucos. Tem que ter determinação. Não se trata de força de vontade, mas apenas de reeducar o hábito, né? Aos poucos traça um plano aí, até 6 meses, por exemplo, eu vou parar de fumar, vou parar de beber. Você traça um plano, estabelece um limite, uma meta, e vai aos poucos, né? Aí o organismo, o cérebro vai entendendo e você vai ficar legal, né? Livre desse hábito ruim. O sétimo, então, é a desidratação crônica. Gente, beber água tem que ser uma prática frequente, mas não com grande quantidade. Não adianta nada encher o pote, como diz, né? Não adianta encharcar de água, isso não é assim. Mas tomar água toda hora tem uma desculpinha para você beber água, não precisa sentir sede. Principalmente na idade avançada, a necessidade de beber água, o paladar vai perdendo aquela sensação e a pessoa acha que não está com sede. Mas a desidratação é crônica e é muito comum também naquelas pessoas que não tem tempo para nada, que vive correndo, não tem tempo nem de tomar um copo d'água, de parar e beber uma água. E aí uma coisa vai juntando com a outra, vai prejudicando cada vez mais. Isso aí tem que ser olhado com carinho para não ficar nessa de desidratação. Aí vai no banheiro, o xixi está concentrado, está com cheiro forte, a urina pouca, indicando que não tá havendo líquido para o rim filtrar, e por isso está sendo sacrificado o rim e o sistema todo. O oitavo e o último é o excesso de telas, né? Então nós estamos num mundo moderno, com muita tecnologia, muita informática, e a pessoa passa horas vendo, olhando na posição ruim e ao mesmo tempo sem fazer exercício, né? Com sedentarismo intenso, né? E vai dificultando a circulação. O corpo precisa de movimento para ter energia,
Se a gente ficar parado só na tela, vai fazer mal. Além do que o impacto da tela no cérebro gera alterações nas ondas cerebrais, fazendo com que a pessoa fica fora do normal, fora da caixinha, e por isso perturba o sono, vai atrapalhando para o exercício, para o sono, para tudo que é bom por causa da tela. Então é um mundo moderno que nós precisamos olhar isso com carinho e não ficar viciado, né? Procurar alternativas saudáveis. À noite o ideal é ler um bom livro, escutar uma boa música, uma boa conversa, fugir das telas, televisão, informática, de computador, celular e tudo mais, porque aí o cérebro vai acalmando e você vai ter uma noite de sono reparadora. É isso aí que eu tenho que falar para vocês hoje. Muito bem, estamos aqui ao vivo então nessa quinta-feira, agora 1h mais 18 minutos, e hoje o nosso tema principal, né, os principais hábitos aí que a gente pode estar acompanhando aqui. Doutor, e observando aqui, né, quanta riqueza, né, que a gente está acompanhando aqui hoje de informações, né, quantos temas relevantes aqui, e dizer que um é associado ao outro, né, porque uma noite mal dormida, que é a questão do sono, vai ter reflexo no dia seguinte. E também a questão do estresse, você vai alimentar mal, você vai ter um desempenho mal. Então, como tudo está associado, né, no nosso dia a dia e está ligado uma coisa com a outra, né? Por exemplo, a questão das telas hoje em dia, que é tão comum, né? Não tem mais idade, é criança, é adolescente, adulto, os idosos. E aí a gente vai envolvendo e quando a gente se toca, já está ali viciado, né? Então, quanta coisa importante que está ligado uma coisa com a outra, né, doutor? Exatamente, você matou a charada, porque uma coisa está em conexão com outra, uma coisa gera outra. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Uma dica boa, por exemplo, se você tiver tempo, depois do almoço, ao invés de ver televisão, noticiário, só tem notícia ruim também, né? Aí é o que prende a atenção da população, então eles capricha mesmo. Ao invés de sentar ali no sofá e ficar vendo ali horas, às vezes emenda com novela e outras coisas mais, você pega um livrinho bom, vai lá para o quintal, uma janela que tenha sol, e fica lendo aquele livro, ou sentado tomando sol ao mesmo tempo que você está lendo um bom livro e está descansando, né, para poder voltar para o trabalho. É uma dica que eu particularmente costumo fazer. Depois do almoço, eu gosto de ver um pouquinho do esporte, mas é pouco. E já pego um livrinho e vou para baixo, lá tomar o sol, né? E por falar em sol, é uma das coisas básicas que todo mundo está fugindo, porque tem muita recomendação, porque o sol faz mal. Não faz não, o sol só faz bem. Mas a gente tem que negociar com ele, né? Não pode abusar. E se você tomar muito sol e de uma hora para outra, pode ficar realmente doente, né? Essas pessoas que têm câncer de pele por causa de sol, você pode ver, são pessoas que vão frequentar a praia e nunca vai no sol o ano inteiro, e aí chega lá e fica querendo bronzear, né, naqueles poucos dias, e aí vai gerar doença, vai gerar muitos radicais livres, né? Porque, em contrapartida, as pessoas que trabalham no sol o ano inteiro, elas não costumam ter câncer de pele. Se fosse assim, estava todo mundo com câncer de pele, né? Então não é bem assim. Essa recomendação é para aquelas pessoas que não estão acostumadas. Aí realmente tem que usar um protetor, um chapéu, um boné, alguma coisa para proteger, porque não está acostumado e de repente vai expor muito ao sol. E tem que escolher também os horários nesse caso. Mas somente assim, e assim mesmo, a pessoa deve procurar habituar a tomar o sol o ano inteiro, em qualquer horário, principalmente o sol a pino, sem abusar, sem ficar muito tempo, sem se preocupar em queimar, em bronzear,
né? Não é assim que funciona, não é de uma vez, não. Esquece um pouco a estética e cuida mais da saúde, que ela vem de dentro para fora. É isso que a gente tem que fazer. Doutor, observando aqui, né, o nosso tema de hoje, de repente o ouvinte está acompanhando aí através do rádio, através da internet, e quer fazer uma mudança de hábito, né? Acompanhando aqui a nossa conversa, às vezes quer mudar um estilo de vida, né, para ter mais qualidade. A gente pode se comparar essa mudança de hábito à prática de exercício, igual, por exemplo, a pessoa que não tem hábito de fazer exercício, ele vai começar e ele tem que começar praticando aos poucos, né, para o corpo se adaptar, para o organismo ali adaptar. Podemos dizer que seria da mesma forma, vou mudar meu hábito, meu estilo de vida, mas precisa de um tempo, precisa ir aos poucos, porque o corpo ele precisa de um tempo para adaptação, né? Horário de almoço, horário de dormir, horário de fazer exercício e tantas outras coisas. É um processo com o tempo, né? Sim. É interessante a pessoa que não está habituada a fazer exercício e, de repente, toma consciência que não pode ficar sem exercício, né, para ter saúde, conversar com o seu fisioterapeuta, fazer um programa de treinamento, mesmo em casa, não precisa nem frequentar academia, se for o caso. É melhor ainda, mas se puder, se não tiver jeito, aí pede pelo menos uma orientação do fisioterapeuta, como fazer essa dosagem para ir aos poucos voltando. Uma coisa que eu vejo muito que é errado é pessoas de mais idade fazendo corrida. Quando a gente está com mais idade, os ossos da coluna, as articulações já estão bem desgastadas e é fácil demais da pessoa adquirir doenças limitantes por causa dos impactos, né? Então conversa com o fisioterapeuta para orientar como tem que fazer, porque o exercício, para funcionar mesmo, ele tem que ser intenso, mas isso aí para quem é jovem e está acostumado. Agora quem já está na certa idade tem que ser aos poucos e tem que ser exercício mais leve. E outra coisa, não adianta ficar focado em alongamentos, essas coisas não. Tem que ir aos poucos fazendo, alinhando, corrigindo a postura, né? Os fisioterapeutas orientam muito bem isso. E não adianta forçar, porque a coisa já tá errada. Aí você força aquela musculatura, ela já está numa postura errada, aí vai piorar mais ainda. Vai devagar, mas constante, né? E prestando atenção, porque exercício nenhum pode provocar dor, né? O exercício você tem que sentir que está queimando, que está sendo forçado, está suando e tudo. Isso é bom. Mas se sentir qualquer dorzinha, aí já para, já não faz aquele exercício mais, porque é sinal que o corpo está avisando que não é ideal, né? Aí, mas sempre procura a orientação de um profissional, que isso aí vai ser muito legal. Doutor, entre vários hábitos que a gente abordou aqui hoje, né, tem a questão também do excesso de tela, que é o uso do celular, da TV, do computador, enfim, que envolve toda a nossa sociedade hoje em dia. E eu estava vendo uma informação essa semana aqui, que tem países aí, né, pensando nessa questão mesmo, né, até da saúde, limitando a idade para adolescentes o uso de telefone, que é o caso aqui da França, Austrália e outros países, estipulando uma certa idade para o uso do celular, do telefone. E no caso da criança, né, que a gente volta a aprofundar mais, e às vezes a mãe, mas é só um joguinho, tá intertido ali e tal, mas já começa no joguinho, né? A gente sabe o quanto que é saboroso ali acompanhar um joguinho e daí vai, né? E a criança e o adolescente tem, por natureza, a curiosidade, quer descobrir as coisas por si só. E aí eles começam a sabotar, né, e arrumar horário para poder driblar todo mundo e aí começa a fazer coisa errada, porque vai seguir de uma maneira errada. Aí, aproveitando essa oportunidade, eu
com minhas meditações aí, assim, eu cheguei à conclusão seguinte, que tá errado esse negócio de proibir, sabe? Tá perdendo a oportunidade de aproveitar as vantagens que tem na informática, né? Uma aula que o professor dá com o celular, todo mundo com o celular e pesquisando, imagina o tanto de coisa boa que essa criança vai aprender naquele período, naquelas longas horas que não passa nunca, né? Aquelas aulas cansativas. Gente, se pegar um celular e aproveitar, fazer um programa, seguir o próprio currículo, mas aproveitando pesquisas no próprio celular ali, todo mundo junto, né? Principalmente se fizer uma mesa redonda para todo mundo discutir determinados temas, isso aí o aluno vai aprender a fazer bom uso e não, por estar escondido, ele começar a explorar de uma maneira errada, gerando esses problemas sérios que a gente tem aí, né? Que são os desafios que os jovens fazem, né? Levando às vezes até a morte, né? Por causa de má instrução, de mau uso do celular. Ou seja, é muito importante que a gente tenha essa consciência aí, né? De fazer o bom uso das redes sociais, do celular. Isso. Que tem muita coisa boa também, né, doutor? Não, tem muita coisa boa, mas que é rejeitada, né? Porque está faltando aí empenho na rede de educação mesmo, né? Do mundo inteiro. Você citou aí muito bem, França, né? Outros países importantes da Europa e tudo, proibindo o celular até uma certa idade. Mas, gente, ao invés de proibir, ensina a fazer bom uso, né? Aproveitar o potencial enorme que tem na inteligência artificial e tudo mais, né? Nós estamos perdendo a oportunidade. Gente, o mundo está evoluindo. Nós não podemos traçar regras para brecar. Nós temos que traçar regras para evoluir, para aprender, para explorar o conhecimento. É assim que as pessoas têm que desenvolver. Doutor, está chegando mensagem aqui dos nossos ouvintes, aqui através das redes sociais. O Mané Sapateiro está lá trabalhando e está ouvindo aqui a nossa conversa, está deixando os parabéns aqui. Boa tarde para você, Mané Sapateiro. Está lá ligadinho. Doutor, tem a participação aqui também da Marlene Versiani, excelente médico, humano, ótimo profissional, meu irmão, obrigado. Meu orgulho. Tá lá acompanhando. Beijo. A Marlene Versiani. Doutor, Sim. Tá na hora da gente trazer uma musiquinha pra nossa conversa, né? Sim. E o que vem aí agora? Tico-tico no fubá? O Tico-tico no fubá, pode ser. Outro clássico, né, do Chorinho, né? E que a gente capricha muito na execução, né? Mas é muito legal. E, doutor, a gente falava aí no início, né, da nossa conversa, que os nossos hábitos, nosso estilo de vida, fazer caminhada, ouvir uma boa música, e uma boa música também faz tão bem, né? Até o nosso Sim. corpo, ele sente melhor, né? A nossa mente, né? A gente fica admirado com a execução de uma boa música, mas ninguém pensa naquele compositor. Como é que esse cara teve essa ideia de fazer isso, né? É fantástico mesmo. E é sempre uma história, né? Uhum.
Muito bem, tá aí ao vivo na Onda Minas, 1h mais 34 minutinhos, aqui nessa quinta-feira, dia 23 de julho, Dr. Sebastião Versiani participando aqui ao vivo com a gente. Atenção, atenção, você que está ouvindo aí, né, pelo rádio, pela internet, o doutor vai deixar o contato agora, né, para você que está aí ligado, que está na sintonia aqui da nossa Onda Minas, o endereço e o telefone de contato que você pode marcar uma visita, uma consulta, né, seja presencial ou online, né, doutor? Sim, você pode ligar 998347054 para marcar a consulta com o psiquiatra, doutor Fabrício. E para falar comigo é 99775-4277. Para marcar comigo, com a Márcia, que é podóloga, né? E no meu caso é pediatria e doenças, tratamento da saúde de um modo geral, na saúde natural, tá bom? Em qualquer idade. Só repetindo aqui então o telefone, 3599775-4277 ou 3599834-5054. E Rua São Paulo 381. No centro da cidade de Nova Resende, no coração da cidade. Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela presença, pelo carinho, pela participação e pelas dicas importantes aqui, né? Pessoal sempre atento, sempre acompanhando aqui um quadro tão enriquecido, né, de informação sobre saúde. E semana que vem a gente se encontra novamente. Muito obrigado, tá? Se Deus tá? quiser, um grande abraço a todos. Até mais, até a próxima quinta, se Deus quiser. Pessoal, a gente vai seguindo aqui então, ao vivo nessa quinta-feira. Na sequência, tem o Estação Love no seu rádio. Continue ligado. Prepare suas emoções.